Amém. Quero saudar também os irmãos da internet. O apóstolo falou para falar para os jovens. Nós estamos aqui, oramos por vocês. Faz mais de 3 anos que a gente ora por toda a América Latina, por todo o país, por todo o Brasil e o mundo. Amém? Queria dar um oi especial para minha irmãzinha Jéssica. Saudade de você. Semana que vem está aqui, se Deus quiser. Gente, quem está cansado? Eu tô morta, acabada. A última semana do casamento não tem mais onde tirar tempo. Mas eu fiz uma palavra que Deus me inspirou e eu tô achando muito legal. Então eu quero que vocês fiquem acordados até o final, tá bom? Posso contar com vocês? Uhul! Amém. Vamos embora. Primeiro slide. Tiago. O que viemos fazer hoje aqui, cérebro? O que fazemos todos os dias, Pink? Tentar conquistar o mundo. Uhul! A gente sempre que a gente fala, vamos mudar o mundo, vamos conquistar o mundo, eu lembro desse desenho. Que toda noite eles fazem isso, só que o duro é que eles não conseguem, e a gente consegue. Então o que nós viemos fazer essa noite? Viemos conquistar o mundo. Uhul! Amém. Mas como? Eu acho que assim, quando a gente fala World Changers, vamos mudar o mundo, vamos fazer, vamos acontecer, todo mundo fala assim, legal, uhul! E aí chega em casa, o que eu tinha que fazer mesmo? Por onde eu começo? Então Deus me falou assim, o Maurício estava pregando na quinta-feira, e aí Deus começou a mostrar um mapinha, assim, sabe aquela coisa de empresa, assim, vamos por aqui, faz isso, faz aquilo. Um super mega plano para mudar o mundo. Então, mas antes disso, né, eu estava lendo em Provérbios já há algum tempo, esse versículo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque tem uma coisa que eu peço muito a Deus, sabedoria. Deus me inspira, me dá sabedoria, me faz pensar como você. E esse versículo eu falei, tá bom, o temor é medo. Eu acho que assim, essa tradução não está muito legal. Eu comecei a meditar naquilo e falei assim, tá, mas quando você tem um temor com alguém, mais um, Tiago, é ter reverência, né? É aquela pessoa, nossa, fulano, né? Vai falar, mas E no final eu cheguei que temor é dar ouvidos, estar atento ao que a pessoa fala, dar importância ao que ela fala. Então o versículo virou mais dar ouvidos ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Então ouvir, essa é a minha tradução, não está escrito isso na Bíblia, nenhuma tradução, a tradução é Stephanie. Foi o que eu entendi com isso, né? Quando você presta atenção, quando você dá ouvidos a Deus e se interessa pelo que Ele fala, você é sábio, né? Porque nele está toda a sabedoria. Mais Então, Deus me disse para juntar várias coisas que Ele tem me falado, né, durante esses últimos 6 meses, assim, que eu tenho aprendido, para montar um plano para mudar o mundo, mais um ousado plano para mudar o mundo. Amém? Quem está comigo? Uhul! Amém! Mais um, Tiago. Vamos lá. Então, pode soltando um por um. Alguns pontos como vamos mudar o mundo. Presta atenção, essa está sendo transmitido pela internet. Você, por favor, não compartilhe com muitas pessoas. Isso é um plano secreto. Recursos é o primeiro ponto. Segundo, família. Terceiro, conduta. E quarto, oração. Amém? Essas são as 4 coisas que vamos falar nessa noite. Pode ir. Recursos. Somente o necessário. Lembra quando a gente passou no mês de rompimento, que Deus falou, né? Que tinha que romper? Deus chegou para mim e falou assim, Stephanie, você tem pai, mas você vive como se você fosse uma órfã. Não sei se já falei isso para vocês. Aí eu falei, sério? Eu parei aqui e falei assim, nossa, é verdade. Por quê? Porque você parece que tem que correr atrás de tudo sozinha. Sabe? Nossa, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer essa coisa de casamento? Então deixa a gente mais maluca ainda. Eu falei, como que eu tenho que fazer isso? Tem que correr atrás daquilo? Como é que eu vou conseguir? E ele falou assim, você tem pai. Entendeu? Uma criança que tem pai não fica correndo, não sai na rua procurando o que tem que comer todos os dias. Ela simplesmente chega em casa, mãe, cadê o almoço? Né, mãe? Cadê o almoço? Então, agora acabou a mordomia. Mas então a gente tem que ser assim com Deus. Isso é uma coisa que Deus me falou, sabe? Você tem pai, então Ele supre as suas necessidades. Ele supre as suas... Mais alto. Ele supre as suas... necessidades. Amém. Clica no link, por favor. Então, vamos lá. Em Atos 2, 44, 45, a igreja primitiva, né, que a gente sempre fala. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Né? Isso não quer dizer que a gente tem que juntar um bolinho de coisa aqui dentro e falar assim, vamos dividir igualmente. Isso seria um comunismo, uma coisa mais que é o plágio do diabo.
né, do cristianismo, mas o que quer dizer é que Deus, ele dá, e tem vários outros versículos na Bíblia, ele dá aquilo que é necessário para nós, né, para a gente viver em corpo. Então, se tem alguma coisa na sua vida que é desnecessário, isso até o apóstolo falou, quantos pares de sapato você tem, né? Para que ter milhares de pares de sapato? E Deus me deu uma experiência bem legal com isso, que ele me fez tirar exatamente tudo que era desnecessário. Ele falou, você vai ficar com um de cada coisa. O que você precisa. E o legal foi que depois disso eu comecei a perceber que era muito mais legal viver com o que era necessário. Ele começou a me desprender daquilo que era inútil. Porque às vezes você passa... Eu falei que tem dois tipos de miséria. Aquele que não tem e depende do que ele quer ter para ser feliz. E aquele que tem muito, que se tirar também não vai ser feliz. Que tem medo. Eu até falei isso para dizer. Tem medo de perder aquilo. Ou seja, sua felicidade são as coisas. Ou a sua vida são as coisas. Quantos empresários que perdem tudo e se matam? Né? Não quero mais. Ou vai para a rua beber, não faz mais nada. Então são miseráveis. Mas voltando... É que tem muita coisa para falar. Mas voltando àquilo que é somente... Volta mesmo. Somente necessário. Então, aí eu comecei a parar e falar assim, caramba, não é que eu tenho tudo que eu preciso ter para cumprir meu propósito? Mesmo tirando um monte de coisa, eu falei, cara, eu tenho tudo que eu preciso. Sabe, tudo. A minha família, eu tenho casa, eu tenho exatamente o que eu preciso. O que eu queria, não é exatamente o que eu preciso agora. Falei para os adolescentes ontem, lá para os jovens. Falei assim, antes eu não precisava de um marido, agora Deus entende que eu preciso de um marido. Então Ele põe o marido, entendeu? Então, mas a gente sempre viver naquela perspectiva de que o que você tem agora é o que você precisa. Isso é uma promessa de Deus na sua vida. Então você tem o que você precisa. Agora, aí você pode falar assim, que eu falei do comunismo, né? Pode soltar mais um. Aí você não pode falar aquela, então todo mundo tem que ter igual. Eu tenho que ter o mesmo salário que a minha mãe, que o meu pai, que os meus irmãos têm que ter o mesmo salário que todo mundo. Não é. Né? Deus me deu um exemplo simples. Um restaurante chique. Aquele assim, pensa no restaurante mais caro de Taubaté. Ele falou assim, o que você, Stephanie, queria jantar todos os dias nesse restaurante chique? O que isso vai mudar para você? Né? O que isso faz parte do seu propósito? Qual que é o seu propósito? Dos jovens. Os jovens estão lá? Não. Agora, um empresário, por exemplo, que tem vários empresários aqui, as pessoas que eles têm contato estão lá. Entendeu? Então é o propósito deles entrar no restaurante chique, o seu não. Então para de encher o saco. Amém? Esse é o propósito de ter um carro. Agora não, eu moro aqui no centro da cidade, a minha faculdade é ali, a igreja aqui, o trabalho é ali. Eu não preciso de carro no momento. Entendeu? Eu comecei a ser feliz com isso. Eu falei, gente, olha que eu passei a minha vida inteira sem descobrir isso. Então você tem o que é necessário. E eu posso dar um testemunho do nosso casamento, né? 11 meses atrás, Deus falou assim, é para vocês casarem no final do ano. Aí eu falei, Deus, sem chance. Eu falei assim, sem mulher. Eu falei assim, Deus, sem chance. Primeiro que eu não tenho de onde tirar dinheiro, eu estou terminando a faculdade ainda, não tem nem como. Ele falou assim, aí passou um monte de passarinhos, passou um monte de passarinho na hora, assim, ele falou assim, quem cuida deles? Aí eu falei assim, tá bom, Jesus, vou ficar quietinho. E hoje, daqui 6 dias, vamos casar. Deus proveu decoração, festa, aliança, vestido, foi tudo, foi chegando assim, ó. Foi muito louco. Gente, eu falava pra vocês que até os convites, falava, Deus, essa semana tem que ir lá ver os convites. Chegava o dinheiro para ver os convites. Foi muito louco. Amém. Então, o que eu tenho para falar, gente, é que assim, eu comecei a viver uma aventura com Deus nisso, sabe? É muito louco você depender de Deus. É isso que Ele quer, isso que é o sonho dele. Ele não quer que você fique correndo atrás das coisas. Vive, faz o foco de agora. E vai embora que Ele vai mandando. Então, esse negócio que eu coloquei, comunismo e cristianismo, não estou defendendo que todo mundo tem que ser igual. Para Deus não é todo mundo igual. Então, tem gente que tem que ter muito dinheiro, tem gente que não precisa dele. Então, você não tem que ficar se comparando com ninguém. Você tem que olhar à sua volta e ver o que você tem. Mais um. E outra coisa, recurso com propósito. Não adianta você ter um monte de coisa. Eu falei, às vezes o que você tem pouco, mas você já tem muito para o que você está fazendo. Porque às vezes nem o que você tem você está usando para o reino. Clica no link. Então, aquela parábola dos talentos. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Então, você está achando que você tem pouco? Deus vai tirar o que você tem e dar para aquele que tem um monte, porque ele está usando e você não. Entendeu? Dói, né? Ai. Não é? Pensa em tudo que você tem. Deus, o que é? Qual o propósito disso na minha vida? Qual o propósito do meu carro? Qual que é o propósito da minha casa? O que eu até testemunhei aqui um dia, né? Sobre o propósito da casa dele. Então, é isso que a gente tem que olhar. Sabe? Pode voltar.
Foi pulando algumas coisinhas. Deus não faz poupança de vidas, Ele faz multiplicação extraordinária. Então não adianta você ficar juntando. Ah, não, mas não vou me gastar. Ah, vou guardar meu tempo, vou descansar mais. Eu falei assim, que nem eu, tô aqui, falei que eu tomei um Red Bull para ficar em pé hoje. Que é o dia inteiro fazendo a palavra. Mas, então, não faz poupança, entendeu? Deus, Ele provê aquilo que você precisa. A gente é rio, não é lago. Deus fala, né? Fluirão rios de água viva. Não vai ser um lago fedorento que fica segurando tudo que vem. Amém? Uhul. Gostando da animação, gente. Isso aí. Aleluia. Amém. Pode ir, Tiago. Segundo, família. Não liguem para os meus desenhos, tá, gente? Aqui é mais interativo. A família. Aqui, se quem já assistiu esse filme, é Os Incríveis, né? Então, o legal é que cada um da família tem um talento, uma habilidade diferente. E é essa família que Deus quer gerar dentro de nós, né? Dentro das nossas casas, onde todos se completam, cada um tem seu propósito e cada um é ativado naquilo que sabe fazer, né? Naquilo que nasceu para fazer. Amém? Então vamos lá. Deixa eu ver. Volta rapidinho. Núcleo de crescimento da cultura do reino. Então a família é o segundo ponto estratégico para dominar o mundo. Por que é o segundo ponto estratégico? Tô nem aí se vocês brigar comigo depois. Só posso deixar eu brigar, então. É um núcleo. Por quê? Porque eu, Stephanie, né, como a gente já veio, não que meus pais sejam ruins nem nada, mas que a gente teve um entendimento. Aí eles me geraram, já fui além deles, né? Aí eu agora com esse entendimento, mas tem muita coisa que ainda sou cabeção, entendeu? E tem muita coisa que eu posso gerar nos meus filhos, eles nascerem já sem essa cabeça, sem essas estruturas na cabeça. Né? Então a família é uma coisa muito poderosa de você ir gerando cada vez mais limpo para o reino, sabe? Cada vez com menos religião, cada vez com menos cultura de fora. Então é uma arma muito em potencial. A gente conversava eu e o Gleice sobre isso, como é louco, sabe? Eu amo falar sobre mudar o mundo, gente, por isso que eu fiquei com essa cara. Então é uma coisa muito louca, sabe? Você vê assim, eu fiquei pensando, falei, eu e o Gleice. Aí a gente tem aí uns 10 filhos, brincadeira. Aí, não, mas é verdade, tem os filhos. Aí o que a gente teve que pagar uma pau para aprender, que nesse negócio de corte, né? Que teve que dar briga e vamos que vamos, não vamos parar. Não sei. Nossos filhos já vão nascer assim, já vão assim, papai e mamãe fizeram assim. Entendeu? Então é assim que faz. Não tem outra. É assim que faz. Amém? Uhul! Desse jeito eu não vou parar de falar. Não, mas vocês entenderam o que eu tô falando? Como é poderoso isso? Que a gente vai limpando a cultura de fora da nossa geração. Isso é muito legal. Então, quando a Leila fala, né, sobre essa coisa de cuidar dos filhos, de ter atenção, o Kiko, todo mundo que prega sobre filhos, a gente vê como é importante isso. E eu confesso que eu tinha uma certa irca de pensar em filho, assim, falei, Deus, calma, tô casando primeiro, depois você vai. Mas eu tive uma experiência bem legal também, que ele já falou um monte de coisa, já rasgou tudo, falou assim, não, beleza, amém, Jesus, tomando então, aleluia. Você pode esperar só um pouquinho. Mas, sabe o que... Pode passar mais um. Já passei, ó. Deus os abençoe e diz, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais que se movem pela terra. Encham e subjuguem, porque cada um que você põe, que é um filho de Deus, que é um embaixador, ele está subjugando aquele pedaço, entendeu? Ele está dominando aquele pedaço, é ele que vai para a escola, é ele que vai para a faculdade. Então é uma estratégia. Mais um, Tiago. Próximo. Prazer em gerar, né? Que é isso que Deus tratou comigo, que deu essa coisa assim. Não, e depois eu comecei a pensar, falei, cara, que da hora você gerar alguém assim, que vai ter um propósito bem maior que o seu, e o meu já acho que vai ser grande, então, maior ainda, você ter o prazer de cuidar desde pequenininho, sabe? Conhecer a pessoa desde pequenininha. Isso é sua responsabilidade. Não tô falando que é seu filho que vai nascer Mega Blaster, é você, entendeu? É você que tem que cuidar deles para eles ficarem desse jeito, é nossa responsabilidade. Então, o prazer em gerar, e no mundo não, né? Cada vez menos. Tenho menos filhos, um só, e deixa que a babá cuidando. Não é isso. O propósito de Deus é que os pais gerem os filhos e façam uma família mega que nem essa. Mais um. Poder dos papéis. Pode clicar no link. Então, como eu falei, cada um tem o seu papel, né? Esse é o sonho de Deus. A família como uma arma estratégica. Em um pedaço só da Bíblia já tem tudo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor.
Maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não se desanimem. Essa parte todo mundo gosta. Então tá todo mundo aqui descrito, entendeu? Vamos trabalhar junto, trabalhar em equipe. Então é isso que você tem que fazer, isso que você tem que fazer, isso que você tem que fazer. Acabou, detonamos o sistema, entendeu? Agora, deixa eu só ver aqui um... Gente, eu tô tão empolgada, você tem noção? Uhul! Amém. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a corte, né? Que esse negócio que a gente tem vivido. Nossa, se eu contar quantas pessoas já me falaram assim, toda vez que eu falo assim, então, eu vou, que eu vou casar, né? Eu vou casar, não sei o quê, mas eu nunca beijei meu noivo. Não. O Gleice, então, tu parece, né? Não sei o que, todo mundo fala, E aí as pessoas, aí um dia eu falei pra uma menina assim, eu falei assim, sabe por quê? Depois que ela fez essa cara, né? Cada vez eu respondo de um jeito. Aí eu falei assim, sabe por quê? Eu só quero provar que as mulheres não são objetos e que os homens não são pegadores. Então, sabe, eu falo que isso foi mais do que pela gente, né? Toda vez que a gente juntava, eu falava assim, tá difícil, mas não é pela gente, sabe? É pela uma geração inteira que vai vir atrás. É para ser exemplo, é para ir na frente, é para rasgar tudo mesmo e falar assim, é possível, dá para fazer, sabe? Então é muito louco isso. E a gente não tinha nenhum caso concluído ainda, né, quando a gente começou. Então, foi indo assim, aí a base da corte foi assim, vamos ouvindo o apóstolo Hélio, os nossos líderes, desde o comecinho, quando a gente começou, né, nem falava que um gostava do outro ainda, quando começamos a conversar, a gente ficou um ano só conversando, sem falar, gosto de você, gosto de mim, nem nada disso, só conversa, só amigo. Aí o legal é que às vezes a gente tinha DRs, assim, né, tinha discussão de relacionamento sem ter relacionamento nenhum. Aí o legal era resolver os problemas, né? Não é assim, você tem que ser assim porque eu gosto assim, não. Você tem que falar assim, então, acho que você podia melhorar nesse ponto, né? Pra você, entendeu? Não tem nada. Mas foi muito gostoso, porque a gente não é que seja pra mim, mas a gente teve que construir um negócio completamente diferente, entendeu? Então a gente chegou, aí o Kiko pediu pro Gleice ficar um ano, mas eu não vou contar tudo, que aí no casamento vocês vão saber mais detalhes, mas... Então a gente esperou um tempão, cena dos próximos capítulos. E a gente esperou um tempão, construímos a base disso. E sempre, um ponto muito forte foi a liderança, né? Sempre ouvindo o AP, tudo que a gente não sabia como é que fazia, vamos lá falar com a apóstolo, o que a gente faz? E o segundo, foco no que é eterno, né? A gente teve que trocar o foco, porque o foco do namoro comum, convencional, é no que é agora. O que eu quero agora, hoje, nessa lua, com esse céu estrelado maravilhoso, essa noite de verão, não é o que eu quero agora, é o que eu quero para sempre. É o que eu quero construir para minha vida, entendeu? Então, o foco da corte é completamente diferente do namoro. Não é aquela coisa assim que saudade de você, vem aqui. Não pode. É outra coisa. Você pensar, o que eu quero? Vamos conversar, vamos descobrir o que tem aí dentro, né? E foi muito legal. E a terceira é o Espírito Santo. Porque eu comentava com a Leilinha também, como Deus me ensinou... O que foi? Amém. Como Deus me ensinou várias coisas. Nesse processo, até antes da gente começar a corte, Deus falava assim, eu conversando com o Gleison, aí eu falava alguma coisa dessas assim, não, por você tem que mudar isso, né? Aí eu entrava, aí eu lembro que um dia eu falei assim, não, mas é que eu sou assim. Eu falei assim, eu sou assim, tipo assim, você não interessa, não vou mudar, eu sou assim, pá. Aí eu entrei no meu quarto, fui dormir, o Espírito Santo falou assim, você não é assim nada. Você pode parar com isso. E aí ele vai, fala assim. Aí eu parei, aí eu voltei e falei assim, então, sabe o que eu falei pra você ontem? Então, eu não sou assim. Eu não sou assim, respira. Eu sou uma pessoa meiga. Isso aí. E Deus começou a me moldar várias coisas, gente. Falar pra você várias coisas. Acontecia, Deus falava assim... Aí eu até desenvolvi um hábito. Eu não discuto mais. Né? Toda vez que a gente rola alguma coisa assim, eu falo, depois a gente conversa. Aí eu oro, falei pra fazer. De 100%, 50% Deus fala, isso aqui é culpa sua, não é dele, então você pode parar de graça, você conserta. Aí os outros 30% ele fala, isso aqui não tem nada a ver com a situação, é porque você tá nervosa, TPM. Os outros 20%, isso aqui você conversa com ele. Então de 100, baixa pra 20, entendeu? Sorte sua que o Espírito Santo na minha vida, viu? E aí... Mas então, sabe, eu falo assim, se eu vou casar semana que vem...
Não é porque eu li 10 livros de como ser uma boa esposa em 10 passos. É porque desde o começo, desde o primeiro dia que a gente começou, a primeira coisa que eu fiz foi falar com a Camila. Camila, acontecendo isso. E desde então eu falava, Deus, se não fosse eu, você sabe que meu coração está na sua mão, eu não tenho nada a ver com isso, Senhor, tira ele da minha vida. Porque eu tô quieta aqui, estava de boa, começou esse negócio, então se está nos caminhos certos, então o Senhor continua. Se não, você tira, porque cada dia que passa vai ficar mais difícil, eu sei. Então, beleza. Então, toda vez eu orava para terminar, na verdade. Eu falava para ele, Deus, tira, se não fosse eu, tira. Olha, eu punha a culpa em Deus, falava, meu coração está na sua mão. Não tem nada a ver com isso. E fomos tocando. Então, é muito importante, sabe? E ele também, né? Falo por mim, mas isso aconteceu com nós dois. Cada hora era um. Espírito Santo, Deus me falou isso, tem que te pedir desculpa por isso. E Deus me falou. Então, às vezes, mano, você fica quieta. Então, a base, para você ver como, né? Se todo casamento partisse desse ponto... Depois que casar, eu falei assim, acho que a gente vai ficar uns 2 anos sem discutir nada. Só o tipo de pasta de dente, eu acho, só. Porque o resto já está tão discutido, sabe? Já está tão certo. E isso é legal. As emoções no tempo certo, né? Que eu postei no blog, quem leu o blog também. Como Deus segurou a onda. Eu, deixando o coração na mão dele, falei, Deus, não quero me apaixonar. Eu falava para ele, eu sou uma rodinha, o Senhor está aqui dentro. O Gleison é só um anexo. Ele está lá fora. Então, não deixa ele entrar antes da hora, né? Porque quando você mistura... E o namoro acontece muito isso. Porque é muito, gostoso ficar com você, nananã, te amo pra cá, te amo pra lá. E não produz, né, um crescimento. Produz um envolvimento só. E eu falava para Deus. Então, depois que a gente começou a corte, eu fiquei, sim, 1 ano, racionalmente, conversando com um amigo mesmo. Lógico que de vez em quando eu ficava, que bonitinho, né? Mas eu cheguei e falei pro meu pai, quando eu falei que a gente ia começar, né? Quando o Gleice foi conversar tudo, meu pai vai falar, isso mesmo que você quer? Eu falei, eu tenho certeza que é isso que eu quero. Entendeu? Porque eu já tinha pensado muito. Eu falei até, espero que esse seja o último sim que eu tenho que falar antes do altar, porque a Camila já tinha me apertado tanto, já tinha falado, é isso mesmo, Camila. Então, e aí depois que a gente começou a corte, aí Deus liberou um tanto de emoções, né, que aí começou a vir. E depois do noivado, que eu até escrevi no blog também, aí foi outra coisa, aí eu comecei a me sentir um pedaço mesmo, assim, sabe, como se estivesse começando a virar um pedaço, não que a gente ainda não é. Né, mas aí eu falava alguma coisa com ele, era meio dura com ele, aí eu parecia que eu tinha batido em mim mesmo, sabe? Eu falava assim, nossa, credo. Aí, então eu comecei a reparar. Mas aí Deus foi segurando isso. E aí, viver com plenitude, as coisas no tempo certo, também coloquei no blog como o pecado rouba a plenitude das coisas. Né? Então, se você viver a parte física antes do tempo, você vai viver com pecado, porque não é hora. Então, você nunca vai viver em plenitude. Né, eu como um fundamento de um casamento sólido. E aí, e muitas represálias, gente. Os adolescentes falam, já sabem que eu sempre conto para eles, mas muita gente, sabe? Isso não vai virar, não sei o quê. Às vezes, gente que você considera tanto, né? Fala assim, aí você escuta histórias, não, mas fulano tá falando, né? E eu falei assim, a última pessoa que me falou isso, falou assim, tem gente que tá preocupado, você vai casar de um dia pro outro, nunca beijou o menino. Eu falei assim, sabe, mudar o jeito de beijar e de outras coisas é fácil, o difícil é mudar o caráter, né? Eu falei. Não aguento, eu falo mesmo. Mas eu falei, porque é verdade, sabe? E as pessoas pegando mal, eu falei assim, quer saber? Dane-se. Eu sei que eu tô certa, é isso que a gente tem que ver. Tudo que a gente vive aqui é a gente que tá certo. Lá fora tá errado, lá fora é o ruim, entendeu? E eles vendem isso pra gente querer enfiar a goela abaixo, um sistema que não funciona. Um sistema que de 10 casamentos, 6 acabam em menos de 1 ano. Entendeu? E isso é o nosso sistema que vale, é o que a gente faz que tá certo. Amém? Deixa eu voltar pro meu slide. O blog. A gente, como a gente foi assim, meio que de vanguarda no negócio, falei, vamos escrever uma história, um guia do viajante, né? Para quem for fazer também já ter alguns passos prontos. E a gente escreveu, chama umlugarinedito.blogspot.com.br. E um lugar inédito é porque Deus deu uma palavra também num momento bem especial, falando assim, que Ele ia levar a gente para um lugar desconhecido, um lugar que ninguém tinha ido antes, um caminho diferente. Ele abriu o blog, que bonitinho. Então tem tudo isso que eu falei, muito mais coisa que Deus foi revelando pra gente, foi ensinando a gente, né? A gente foi escrevendo, tudo. Tira essa foto, tá horrível. E aí,
Mas então foi muito legal. Eu olho pra trás e hoje falo, cara, eu não falo ufa, sabe, acabou. Eu falo, uau, deu certo, falta uma semana pra gente chegar lá. Amém. Pode fechar. Pode ir. Aí. Parando um pouco de falar Stephanie Gleason. Terceiro ponto. Voltando para o nosso plano de mudar o mundo. Terceiro ponto. Conduta. Deixe o Cristo viver em você. Não clica ainda. Na intercessão, não sei quem estava aqui quando eu falei. Deus me falou assim. Eu estava ali abaixado e pensando em várias coisas, né? Das coisas que as pessoas falam e tal. Porque é uma buzinação que vocês não têm ideia. E aí ele falou assim, Stephanie, você tem que andar como Jesus vivendo dentro de você. E de repente eu vi assim, sabe aquela coisa, uma pessoa que há muito tempo passou na sua vida, foi muito mal, muito ruim, seu arqui-inimigo, e de repente você acha que essa pessoa está morta e você olha, encontra ele no meio do centro da cidade. Nossa, deu que ódio. Aí eu vejo que o diabo ele é bem assim, quando ele olha no seu olho, e no seu olho ele vê Jesus, ele fala, poxa vida, achei que esse cara tinha morrido, ele está aqui de novo. Sabe? Então é uma autoridade de você chegar no lugar, o diabo olhar pra você e falar assim, não, esse aí esquece, tô saindo, tô indo embora, porque eles vão passar por cima. Entendeu? Então Deus me falou assim, Stephanie, deixa o Cristo nascer dentro de você, com esse olhar assim, fechadinho. Ele falou assim, deixa o Cristo nascer, porque na hora que ele nascer dentro de você, na hora que o diabo começar a ver que você faz igualzinho Jesus fazia, que você causa igualzinho Jesus causava, ele vai falar assim, não acredito, vai ser o pior dos pesadelos de Satanás, vai ser sua vida. Entendeu? Não é louco isso, gente? Nossa, ok? Aí o Kiko ainda mandou a gente andar aqui na intercessão, eu comecei a andar que nem Jesus. Eu falei assim, e Jesus, ele chegava, o inferno tinha que sair, não tinha, ele não ficava assim, vem o reino. Ele falava assim, cheguei. Entendeu? Acabou. Não tem mais ninguém. Jesus chegou, ele está vivo. Quer dizer, a gente deixa Jesus morar lá dentro, mas é aquele inquilino chato. Fala, ó, fica aí, você não paga aluguel, mas também não enche o saco. Mas não é isso, sabe? É Jesus vivo. O que é Jesus vivo? É você perder a sua personalidade e acoplar dele em você. Entendeu? É ele que fala através de você, é ele que pensa através de você. É muito louco. Então vai, põe no link aí. Aí Deus me falou assim, né? Eu estava muito preocupado com o que as pessoas falam, né? Aí Deus falou assim, bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Então quando ele fala aqui, porque é grande a recompensa de vocês nos céus, uma coisa que Deus me falou, ele falou assim, depois que você passa uma coisa, você ganha autoridade naquilo. Né? Então se a gente chega lá, nossa, vivemos em corte, estamos até o final. Então você chegou lá, agora Satanás não tem mais o que ele fazer, entendeu? Tipo, você já passou. Então você tem autoridade, você ganha uma estrelinha no mundo espiritual, entendeu? Você é xerife agora naquele assunto. Então, quando eles te insultam, falam mal de você, vai embora, porque você está no caminho certo, entendeu? Você vai chegar e você vai pegar uma recompensa grande no mundo espiritual. Amém? Mais um. Então, e deixar o Cristo viver. Você só vê que eu esqueci uma coisa aqui. Aí ele continua, esse texto continua. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Você não servirá para nada, certo? Exceto para ser jogado fora. O sal, ele precisa ser percebido. Não adianta você pôr um pinguinho de sal na comida que ninguém vai reparar que está salgado, que está com sal, que está com sabor. Então você precisa ser notado. Então não fica bravo quando as pessoas falam mal de você. Não fica bravo quando todo mundo olha feio para sua cara. Não fica bravo quando eles discordam das suas políticas do reino de Deus. Né, Leandro? Não fica bravo. A gente conversando lá sobre as nossas perseguições ali, o que a gente sofre lá fora. Mas a gente precisa ser percebido. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ou seja, se Deus te acendeu, se é para você brilhar, você tem que ser percebido. Apaga tudo e acende uma luz. Todo mundo vai falar assim, ai. Depois eles vão falar assim, nossa, não é que é legal as coisas iluminadas? Não é que é legal? Então a primeira reação vai ser sempre contrária. A primeira reação vai ser sempre de resistência, mas depois as pessoas vão entender. Então, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Amém. Pesos exatos, clica aí para mim. Outra coisa sobre a nossa conduta que vai mudar o mundo é que o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Já falei isso com os adolescentes também. Deus precisa de exemplo, de modelo. Numa balança, você não põe assim um peso, né? Balança antigamente, né? Aquela coisa assim. Hoje é balança analítica. Mas você põe um peso de um lado para saber se aqui tem 1 quilo. Então aquele peso é exato. Agora, como é que o mundo vai medir o que está certo e está errado se não tem ninguém de exemplo?
Não é? Não tem como. Ele precisa de... Por isso que ele fala, as balanças honestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Então você precisa ser um peso exato. Você precisa ser aquele cara que fala assim, não, esse cara é o modelo, é o exemplo, eu tenho que ir atrás dele. Entendeu? Porque as pessoas estão um furdunço lá fora, tá uma bagunça. Ninguém sabe o que é nada. Entendeu? A verdade é alternativa, tudo é verdade, tudo é certo. E não é assim. A gente tem que mostrar que não é assim. Então, uma parte da nossa conduta é essa, que vai mudar o mundo. Porque as pessoas começam a ter referência. E mudou o patamar do negócio. Mas, como eu falei, temos que ser notados. Amém? Então, a nossa conduta é o terceiro ponto que vai mudar o mundo. Vocês acreditam nisso? Amém! Vocês acreditam? Então, só de ver o tanto de gente que foi influenciado pela história nossa, que pelo menos ficou surpreso com o negócio. Sabe, se eu for contar, só essas pessoas, que já devem ter contado para mais umas 5. Contei para a assessora de imprensa da Ladeira, ela falou, posso escrever um artigo sobre vocês? Eu nunca vi isso. Sabe, eu não acreditava que isso podia acontecer nos dias de hoje. Eu falei assim, então, já, entendeu? Ela gosta de falar bastante, então ela deve ter falado para mais um monte de gente também. Então, só quem está sabendo, sabe disso, a gente já está mudando o mundo. E não saiu daqui. Entendeu? Não fui para a TV falar, não fui para... Quer dizer, foi pela internet agora, mas... Então, não precisa de muita coisa. O que eu estou falando é assim, mudar o mundo é simples. É hoje, agora, no seu dia a dia. Tudo que a gente falou aqui, o que é? Né? Recursos, é o que você faz dia a dia. Família, é o que você faz dia a dia. Conduta, é o seu dia a dia. É isso que muda o mundo. Não é chegar lá em cima e falar assim, eu vou dominar o mundo, que nem o Pink e o Cérebro. Não adianta, isso não adianta. Ficar gritando aqui no domingo não adianta. O que adianta é que você faz na segunda-feira. Amém? Mais um... Oração. Fala, Deus! Oração. É o quarto ponto. Que ele estava falando na sexta também. Deus estava me falando. A oração é que dá legalidade para que Deus haja na terra. Né? Que Deus entregou a terra para a gente. Deus entregou nas nossas mãos. Então eu falo assim, Deus muda a política do Brasil. Deus faz isso. Não é que a gente dá ordem para Deus. A gente dá autorização para Ele assim, ó, Deus, você me deu aqui, então pode mexer. Entendeu? A política é minha por herança, o Brasil é meu por herança, então eu vou falar, Deus, muda o Brasil. Entendeu? Deus, coloca as suas mãos. Deus acaba com o homossexualismo. Deus acaba com o pecado em Taubaté. Então a gente dá legalidade ao Senhor para operar, entendeu? Então a oração é muito importante. Eles falam assim, mas eu vou ficar orando, falando, um monte de coisa, não muda nada. Muda muita coisa. A gente orava pelos jovens há uns 2, 3 anos atrás, começamos também. Hoje, levanta todos os jovens da igreja. Quem tem até 27, vai. Só para ter uma noção. Tá bom, até 30. Aí, ó quanta gente. 31, então. Mas quando a gente orava, quantos começamos? 4 já. Pode sentar, galera. Então, a oração tem resposta, sabe? A gente tá lá intercedendo, quanta coisa. E aí, esse negócio da Colômbia. Ontem, quer dizer, semana passada, era uma promessa. Hoje é uma realidade. Amém? Aleluia. Então, uma vez... Amém. Os apitos funcionando. Eu lembro quando eu soube do casamento da Zê, né? Eu cheguei em casa tão assim, pasma. Eu contei toda a história pro Gleison, que ele queria saber. Eu contei tudo. Aí eu cheguei, Deus, que louco. Eu fiquei assim, pasma, como tinha acontecido tudo. Aí ele falou assim, por que você tá assim? É só minha promessa se cumprindo. Tipo, isso é natural, é normal. E você fazendo mal, tipo, eu falo, eu faço, acabou. Entendeu? Não é? E a gente fica assim, nossa, e a promessa de Deus se cumpre, e acabou. Por isso que é importante a oração, é importante a gente pedir e colocar diante de Deus. Mais um. Que é uma arma simples, mas de ação em massa. Né? Eu posso orar aqui pelo mundo inteiro, sem sair do lugar. Delivery. Jesus delivery. Então, eu posso orar aqui, isso funciona. Né? A autoridade está sobre a nossa vida. Pode clicar no link. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Sobre um homem orando. Agora imagina 300, 500 pessoas orando no mesmo sentido. Sabe, é muito importante. Tem gente que não leva a sério o negócio do rugido. Eu posso ficar bravo pra caramba, né, com o pessoal que não vem na intercessão. Mas é importante. Sabe? Pode voltar. A gente não tem noção, dimensão do que pode fazer a nossa oração. E essa é a 4ª arma. Não tem como a gente tirar nenhuma delas. Pode ir, mais um. E a oração não tem fronteiras.
Como eu falei, não tem como separar. Não, até aqui você pode orar. Até aqui não, eu posso orar onde eu quiser. A terra é minha. Amém? Mais um. Agora você acredita que é possível? Depois do nosso grande plano, de mudar o mundo? Amém? Não estou acreditando ainda. Você acredita que é possível? Amém? Aleluia. E é isso, gente. Mais um. A mudança sempre esteve nas nossas mãos. O mundo está assim porque a gente era lerdo até agora. Então, na hora que a gente resolver... Depois desse plano que eu contei para vocês, vocês não podem sair espalhando para todo mundo. E eles... Depois disso... Depois de... Agora vai ficar vermelha. Tá vendo? Depois de tudo isso, a gente pode entender que é simples, sabe? Mudar o mundo. Então, World Changers não é uma logomarca, é uma essência. É o que está dentro da gente para fazer, sabe? É amanhã. Vamos mudar o mundo amanhã? Quem está comigo? Então, vamos. Mais um, Tiago. Então, e a última coisa é compartilhe isso, inspire pessoas, ilumine as pessoas, sabe? Não deixe isso parar em você. Seja um louco, seja uma luz, seja um ponto diferente no meio de todo mundo. Seja o doido, que todo mundo chama de fanático. Chama de louco. Adoro. Como diz o Cristiano, eu amo ser chamado de louco. É a coisa mais legal do mundo. E quando você ficar assim, meio assim, ai Deus, tá doendo. Você fala assim, Jesus era assim, cara, sou que nem ele, já era. Pode ir. E... Mais um. Tiago. Acabou! Só isso, gente. E tudo... Eu não posso terminar antes de fazer uma pergunta. Que isso tudo aconteceu, essa mente... de conquista, essa coisa toda louca de ouvir Deus, aconteceu depois que eu conheci Jesus. Aconteceu depois que eu falei para ele, Deus, a minha vida está na sua mão. Que eu disse, meu coração está na sua mão agora. Quando eu conheci ele, eu me apaixonei. Comecei a ouvir, eu falei, meu Deus, olha o que ele tem, sabe? Então, essa noite eu queria perguntar, porque a gente fica todo mundo gritando, todo mundo falando, rua, isso aí. Talvez você não esteja entendendo nada. O que essa menina louca está falando na frente? Como assim que ela está pensando isso? Não sou eu, é Cristo que vive dentro de mim. Quando eu abri meu coração para ele entrar, eu parei de ser Stephanie, eu comecei a ser Jesus. Comecei a pensar que nem ele, que é muito melhor do que pensar que nem eu pensava. Então, eu queria saber se nessa noite tem alguém aqui que gostaria de fazer essa oração, de entregar a sua vida e começar a pensar diferente, começar a viver diferente, começar a ter experiências diferentes com Deus. Aceitar Jesus como seu Salvador. Tem alguém? Só dá um sinalzinho assim, para eu saber onde você está. Pode se colocar de pé. Não, quer ficar por aí? Tem uma pessoa lá atrás, amém? Amém. Se não for pedir muito, você pode chegar. Fica todo mundo de pé para não ficar com vergonha, né? E vem aqui na frente só para a gente orar com você. Tem mais alguém? Eu queria já me despedir dos irmãos da internet. E espero que vocês também mudem o mundo de onde vocês estão e entrem conosco nessa oração, nessa intercessão, nesse propósito de conquistar as nações, de conquistar os montes. Em nome de Jesus. Um beijo para a Jéssica e continue nos assistindo na semana que vem. Amém.